E aí, galera, com esse gol aí do Dieguinho, olha que golaço! O Ceará venceu a equipe do CSA. O placar foi magro, né? Só 1-0 do Ceará sobre o Centro Esportivo Alagoano, mas 1-0 vale 3 pontos também, igual os 5-0 que o Ceará fez na última partida contra o Barbalha. Valeram 3 pontos. Valeram 3 pontos, os primeiros 3 pontos que o Ceará consegue faturar nessa Copa do Nordeste com esse golaço do Dieguinho. A gente vai conversar um pouco sobre esse Ceará 1, CSA 0, vitória do Ceará, primeiros 3 pontos, Copa do Nordeste, iniciando uma busca pela classificação, mas vamos conversar também sobre contratações. O Ceará fez 2 contratações, um meia, um zagueiro, 16 contratações na temporada. Será que precisa mais? O que pensa o técnico Léo Condé? Vou contar para vocês o que o Léo Condé pensa sobre buscar mais contratações. E a gente vai conversar também sobre o Clássico Rei. É óbvio que agora ele será a grande pauta até sábado, e depois que passar, o que aconteceu nele será a pauta do início da próxima semana, inclusive com o Ceará podendo ter estreia no Clássico Rei do próximo sábado, a estreia hablante, estreia estrangeira nesse Clássico Rei. Por que o Alejandro Martínez ainda não foi regularizado? Eu conto para vocês também no vídeo. Está na hora de você deixar o seu like. Vai lá, deixa o seu like e eu agradeço demais porque fortalece a nossa parceria aqui no canal. Você não é inscrito? Olha, tem gente que confunde. O nosso canal, ele ainda não tem membros. Então não tem aquela questão de membresia. Membro paga, mas inscrição no canal não paga absolutamente nada. Então fique extremamente tranquilo que você não vai pagar nada, mas vai ser inscrito no canal. Além de ser inscrito no canal, você ainda ativa o sininho, ativa as notificações e vai poder saber quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Então faça, por favor, a sua inscrição. Vamos falar logo sobre esse Ceará e CSA? O Centro Esportivo Alagoano vendeu cara a derrota para a equipe do Ceará, mas foi derrota. O Ceará venceu 1-0 e saiu do estádio Presidente Vargas com os 3 pontos na Copa do Nordeste. Primeiro tempo poderia ter sido mais fácil, porque o Ceará teve oportunidades de gol, mas não marcou, não conseguiu fazer o gol. O CSA salva 2 bolas, uma no primeiro e outra no segundo, que já estavam vencidas do goleiro, mas que a bola não entra, o Recalde naquela bola de bicicleta tenta fazer o gol e a bola é salva por um defensor do CSA. Já no segundo tempo, o Enzo, que é lateral esquerdo, uma bola chutada pelo Fernandinho, já tinha vencido o goleiro, ele tira a bola e faz com que o Ceará também não marque o gol, mas o Ceará teve essas que eu citei e outras oportunidades, e nos 2 tempos de jogo o Ceará teve chances de fazer o gol. Acabou pecando às vezes no penúltimo passe, aquele passe para finalização, aquele passe que pode virar assistência. O Ceará pecou e pecou também algumas vezes na própria finalização. Os jogadores do CSS jogavam na bola, estilo kamikaze mesmo, interceptando em alguns lances. É óbvio que falta ainda alguma coisa para esse time do Ceará, que não é o time titular, que foi bastante mesclado, mas que sim, tem componentes do time que deve ser o titular do Ceará nesse início de temporada 2025. E foi mudando de lado, que o Dieguinho estava jogando muito bem na direita, foi para o lado esquerdo e ali acabou fazendo esse golaço, né, recebendo a bola do Fernandinho, depois o João Vitor ia fazer o gol, vamos combinar aqui, ia ser um golaço do João Vitor, né? Como o goleiro do CSA não deixou essa bola entrar, ele acabou cedendo a oportunidade para um outro golaço, e aí do Dieguinho fazendo esse 1-0, dando ao Ceará os 3 pontos tão necessários, e o Dieguinho ouvindo do seu chefe direto, né, o técnico
do Ceará, o quanto ele foi importante no gol, o quanto ele é um jogador importante para esse elenco do Ceará. Fala, Léo Condé. O Diego fez uma partida muito positiva, conseguiu, foi premiado com o gol e a gente conseguiu essa vitória importante nesse momento da competição. Olha como um gol é importante. Você já faz 3 pontos na Copa do Nordeste, e o Ceará que estava lá embaixo na competição, até jogou depois que os outros, então já tinha sido ultrapassado, começou em penúltima rodada, já estava na última posição, já sobe, já começa a brigar por uma das 4 vagas na próxima fase desta Copa do Nordeste. E chegar à próxima fase é uma condição que o Ceará colocou, inclusive no seu orçamento. A cada fase tem cota e o Ceará precisa dessas cotas para balancear o orçamento, mas precisa também do efeito Copa do Nordeste. O Ceará é tricampeão da competição, um 4º título seria incrível, então o Ceará também precisa brigar por essa reafirmação na Copa do Nordeste, essa Copa do Nordeste que acaba lá no meio do Campeonato Brasileiro. Então se classificar para as quartas, se classificar para as semifinais, que é o que o Ceará colocou no seu orçamento, é muito importante para o clube, e ele precisa, focar em tudo isso, focar nessa importância de seguir firme e forte na Copa do Nordeste. O Ceará já contratou 16 atletas, é isso, 16 jogadores, eram 14 contratados, até o argentino, o Alejandro, e depois do Alejandro Martínez, o Ceará já fez mais 2 contratações. Não anunciou oficialmente, mas estão fechados. O meio-campo Rômulo, emprestado pelo Palmeiras ao Ceará até o final do ano. O Rômulo vem com seus 23 anos para tentar brilhar na equipe do Ceará. O Ceará não tem o direito da compra dos seus direitos ao final do ano, como no caso de outros atletas. O Palmeiras quis assim, só emprestava desta forma, mas o Ceará tem a condição, se ele for negociado durante o período de contrato, de ganhar uma taxa, um percentual de vitrine. O clube não revelou esse percentual, mas tem esse percentual de vitrine em relação ao Rômulo. O mesmo acontece em relação ao Marcos Vitor, o zagueiro que vem emprestado pelo Bahia, aquele mesmo que foi revelado pelo Floresta, chegou a jogar na base do Ceará, jogou com os profissionais do Ceará, foi vendido, os seus direitos foram vendidos ao Bahia, ele chegou a atuar ano passado pelo Atlético Paranaense e agora retorna à equipe do Ceará. Com a contratação deles dois, do Rômulo e depois do Marcos Vitor, são 16 contratações por parte da equipe do Ceará, 16 reforços nessa temporada. Vou relembrar aqui para vocês, o primeiro reforço do Ceará foi o William Machado, depois Bruno Tubarão, depois Fernandinho, depois Matheus Araújo. O Ceará contratou seu 5º reforço, Dieguinho. O 6º foi o lateral esquerdo, Nicolas. O 7º, o zagueiro Marlon. O 8º, o volante Fernando Sobral. O 9º, o zagueiro Éder. O 10º, o goleiro Keiler. O 11º, o atacante Galeano. O 12º foi o atacante Pedro Henrique. 13º reforço foi o Fabiano, lateral direito, Fabiano Souza. O 14º, o Alejandro Martínez, e aí os dois. O Rômulo como 15º reforço, o Marcos Vitor como 16º reforço da equipe do Ceará. Nas minhas contas, faltavam um atacante de lado e o centroavante. O centroavante o Ceará vai buscar de qualquer forma. O técnico Léo Condé fala em relação a essa questão de contratações e se ele acha que nesse momento ainda vem algum reforço para a equipe do Ceará. Eu acredito que está nítido. Vocês fizer o exercício aí, vai ver que a gente tem 2 atletas por posição, algumas posições tem até 3. Daqui a pouco, se a gente ir contratando, nós vamos ter 40 jogadores no elenco, né? A gente tem que deixar uma margem também. O Ceará tem toda a tradição de revelar e lançar jogadores. A gente tem que guardar um espaço para esses atletas que estão, né, se apresentando bem, Guilherme, o João Vitor, né, entre outros, o Gabriel, o zagueiro também. Mas a gente
A gente primeiro agora tem que dar um tempo para ver a resposta que esses atletas que chegaram, aqueles que também já estavam da temporada passada, vai passar para a gente. Nós temos que dar confiança para eles, ofertar jogo, minutagem. E aí é claro que eles também têm que dar uma resposta positiva. O jogador, dentro daquilo que a gente avaliou, o jogador, ele correspondendo àquilo que a gente espera dele, com certeza vai ficar faltando uma ou duas peças. Agora, se por acaso o atleta não corresponder, aí entra numa segunda fase de avaliação, tanto da comissão técnica quanto da diretoria. Bem, o que o Léo está falando é nesse momento, acredito eu, porque não é que o Ceará precise desesperadamente de reforço, mas o Ceará necessita de mais contratações, no meu ponto de vista. Um atacante de lado, um centroavante. O centroavante é algo que o Ceará tem tido dificuldade de buscar hoje no futebol brasileiro, mas o Ceará quer contratar esse jogador. Então, certamente ainda vai buscar esse jogador, vai buscar esse centroavante. Pelas palavras do Condé, atacante de lado, ele vai reavaliar o grupo para ver se há ou não a necessidade de mais esse atacante de lado ou de qualquer outro jogador. Lembrem-se, essa primeira janela de transferências nacionais, ela será fechada no dia 28 de fevereiro, ou seja, até lá o Ceará ainda tem para contratar todo esse tempo dentro dessa primeira janela. Todo esse tempo assim, né? Já estamos em fevereiro, então ainda tem esses pouco mais de 20 dias para buscar esses reforços. Vamos falar de Clássico Rei? O Ceará joga domingo contra a equipe do Fortaleza, 4h30 da tarde, o jogo no Castelão. Primeiro, esse time que jogou contra o CSA não será o mesmo, mas certamente algumas peças sim. Algumas peças foram poupadas dessa partida, algumas peças sequer entraram em campo ou estiveram no banco de reservas. Dessa vez, o técnico Léo Condé fez uma geral ali de alguns jogadores e alguns não foram nem relacionados para a partida. E eu vou dizer para vocês que jogadores são esses, para a gente ter uma ideia de que jogadores devem ser titulares contra o Fortaleza. Quem foi poupado o jogo todo vai ser titular contra o Fortaleza. Vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida. O lateral direito Fabiano, o zagueiro Ramon, o lateral esquerdo Matheus Bahia e o atacante Ailon. Esses 4 devem ser titulares. Além deles, ficaram aí no banco de reservas e não entraram, devem ser titulares, o Marlon, o zagueiro Marlon. Aliás, só que estou olhando aqui no banco, o Marlon, zagueiro, que deve ficar nessa. Outros jogadores entraram e jogaram um pouquinho na partida, como é o caso do Fernando Sobral, por exemplo, que entrou nesse confronto. Então, alguns jogadores que jogaram parte do jogo, o Condé também falou na coletiva, que o Fernandinho, por exemplo, que jogou só um período da partida, já era ideia dele, e por isso dele jogar só meio período. O Mugni, que foi substituído também, era ideia do treinador que ele jogasse apenas meio período, meio tempo. Tem jogador que sente mais o desgaste, tem jogador que sente menos o desgaste, então esses aí provavelmente serão titulares. Agora, Alejandro Martínez, o atacante argentino ainda não foi regularizado, e não foi por questão desportiva. Está tudo certo entre Ceará e Tajeres. O atleta está treinando no clube normalmente. Já o Ceará anunciou o pré-contrato dele assinado. Então, por que o jogador não foi regularizado? Não foi regularizado porque o estrangeiro, para trabalhar no país, ele precisa do visto. Então o Ceará está aguardando o visto de trabalho do jogador, que deve sair agora neste final de semana. E saindo, ele será regularizado, é um empréstimo oficial. Na hora que sair, o Ceará dá entrada no pedido CBF com o visto do jogador já de trabalho e o Tajeres aprova lá com a AFA, que é a Federação Argentina, e assim o atacante terá condição, o Alejandro Martínez, de jogar pelo Ceará. E a minha impressão, pelas palavras do Condé, é que o Alejandro talvez não seja titular, mas vá fazer, se ele for regularizado realmente, até a sexta-feira, a condição de jogo dele estando apta para o Clássico Rei. Alejandro Martínez, pelas palavras do Léo Condé, deve estrear no Clássico. Bom, é um jogador que ainda falta alguns trâmites aí
possivelmente deve ter condições dentro do que a diretoria de futebol nos passou. É um jogador muito interessante, uma característica que a gente não tinha até então no elenco, um jogador que atua pelo lado do campo, canhoto, né, trabalha dos dois lados, mas um pouco melhor pelo lado direito, onde ele se sente melhor, dentro da conversa que eu tive com ele, dentro daquilo que a gente avaliou. É um jogador que tem drible, tem finalização, e eu tenho certeza, assim, não dá para cravar que ele vai ser titular, não só para esse jogo, mas como para o andamento. A gente tem outros atletas que vêm se destacando também. O nosso elenco é um elenco assim, bem correto, né? A gente não quer trabalhar com excesso de jogadores, né? Mas também o mínimo a gente tem que ter, e nós temos 2, 3 peças para cada posição. É claro que a questão de ritmo de jogo, uns adquirem um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que ele é um jogador que vai agregar muito. Ele está à disposição, é possível que eu leve ele para o jogo. Agora, se ele vai jogar ou não, a gente não sabe, ainda tem que avaliar um pouco mais o dia a dia de trabalho dele. E deve estrear mesmo, viu, galera? A impressão que eu tenho é essa mesmo. Nem sei se não será titular, eu não sei nos treinos o que é que ele está mostrando para o Condé. Mas lembrem-se, o futebol argentino, ele é como o futebol europeu. Essa parada de fim de ano é apenas uma parada para festas, não são férias. Normalmente no futebol argentino, os atletas têm férias no meio do ano. E sendo assim, o atleta tem uma preparação de meia temporada. O Alejandro está com a preparação de meia temporada. Então, há grandes chances dele ter uma condição física, de uma condição atlética para jogar. E dependendo dos treinos, isso aí o Condé vê, observa, tem as informações dos seus departamentos físico e de fisiologia, pode pintar o Alejandro já como titular nesse Clássico Rei. Não é uma coisa que dá para a gente dizer que é certeza absoluta, mas também não dá para a gente dizer que não há uma possibilidade real. E se não for o caso de ser titular, pelas palavras do Condé, vocês também acompanharam, certamente ele terá Alejandro Martínez como um dos seus atletas à disposição, vamos dizer assim, para estrear no Clássico Rei do sábado entre Ceará e Fortaleza. Portanto, galera, teremos um Clássico Rei bem animado, pode ter até estreia de argentino na equipe do Ceará. Olha, vamos aguardar nos próximos dias o que vai acontecer nessa questão da regularização, e aí eu vou buscar saber se a ideia é o Alejandro como titular ou se a ideia é ele como uma opção no banco de reservas. É sempre muito bom que vocês participem dos vídeos, que acompanhem. Você, amigo, amiga que acompanhou até o final, que legal contar com a audiência de vocês. E eu quero agradecer, ao mesmo tempo solicitando que você deixe o seu like. É extremamente importante que você deixe o like, ele fortalece o canal, demonstra para a plataforma que, além de ver, de assistir, de acompanhar o vídeo, você gostou do vídeo, e assim a plataforma indica também para outras pessoas com o seu mesmo perfil. Por isso, amigo e amiga, eu agradeço demais se você puder deixar o seu like. E a sua inscrição no canal, ela é sempre muito importante e interessante, porque quanto mais inscritos, mais pessoas também vão ser impactadas com os nossos vídeos. Então, faça a sua inscrição. Você também vai poder ver os vídeos de forma mais rápida se você ativar o sininho, porque quando tiver vídeo novo, a notificação vai rapidinho para que você possa ativar e fazer parte aqui do nosso canal. Então, galera, muito bom contar com todos vocês. Meus votos de que vocês estejam acompanhando os vídeos no final de semana, que Deus possa proteger e abençoar a cada um, para que possamos estar juntos em outros vídeos. Deixe o seu comentário, deixe aquilo que você gostaria, faça a sua ponderação, coloque o seu ponto de vista, porque é sempre muito bom ler e responder os comentários de todos vocês. Então, vai lá na ordem, ó. Like, comentário, inscrição no canal. É sempre muito importante contar com tudo isso. E o nosso compromisso é que, se Deus nos permitir, a gente volta no próximo vídeo. Até lá!